Noé foi um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Em tempos de escuridão e incerteza, quando a humanidade havia se afastado de Deus e mergulhado em corrupção, violência e desobediência, Noé caminhava com fé. Escolhido por Deus para cumprir uma missão grandiosa, ele seria o instrumento de salvação para toda aquela se crinam. Hoje, convido você a refletir sobre essa história tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual. Uma história sobre fé que constrói, obediência que protege e esperança que renasce mesmo em meio ao caos. A terra estava corrompida diante de Deus. A maldade havia se espalhado como uma sombra sobre todos os povos. O egoísmo, a injustiça e a violência dominavam o coração das pessoas. Em meio a essa escuridão, Deus buscou alguém que ainda mantivesse a integridade. Alguém que ouvisse sua voz e obedecesse, mesmo diante do impossível. Noé foi encontrado. Ele era diferente. Um homem de fé, fiel em meio à tempestade de pecados que assolava o mundo. Enquanto todos se perdiam em seus próprios caminhos, Noé mantinha-se em comunhão com Deus, orando, ouvindo e esperando. Foi então que Deus falou com Noé: "Faz para ti uma arca de madeira." A ordem era clara, mas o propósito parecia incompreensível. Construir uma enorme embarcação em terra seca, longe de rios ou mares, era um ato de confiança absoluta. Noé, porém, não hesitou. Ele reuniu sua família, pegou ferramentas, cortou madeira e começou a trabalhar. Dia após dia, sob o olhar desconfiado e até zombeteiro de seus vizinhos, a arca tomava forma. Cada martelada, cada tábua colocada, era um ato de fé. A obediência de Noé era silenciosa, mas firme. Ele não sabia todos os detalhes do que viria, mas confiava plenamente em Deus. À medida que a arca se erguia, um novo milagre começou a acontecer. Os animais, vindos de todas as partes da terra, começaram a chegar aos pares, macho e fêmea, conforme Deus havia instruído. Leões e cordeiros, águias e pombas, elefantes e coelhos, todos encontravam lugar na arca. Era a promessa de Deus se realizando diante dos olhos de Noé e sua família. A arca estava quase pronta para enfrentar o maior temporal da história. O tempo da preparação chegava ao fim. O tempo da prova estava para começar. E então, as fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu, primeiro em gotas, depois em torrentes. Por 40 dias e noites, as águas cobriram toda a terra. Montanhas desapareceram sob as ondas, cidades foram submersas, tudo o que tinha fôlego pereceu. Dentro da arca, porém, havia esperança. Noé, sua família e todos os animais estavam protegidos. Mesmo quando o mundo parecia ter acabado, a vida resistia, abrigada pela fé e pela obediência. Os dias se arrastaram lentamente. O silêncio das águas era pesado e o futuro incerto. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Quando as águas começaram a baixar, a arca repousou sobre o topo de uma montanha. Foi então que Noé soltou um corvo, que voou de um lado para o outro, mas não encontrou onde pousar. Depois, uma pomba foi enviada. Da primeira vez, ela retornou sem nada. Da segunda, trouxe no bico uma folha de oliveira, o sinal de que a vida voltava à terra. Na terceira vez, não voltou mais. Era o anúncio de um novo começo. Ao sair da arca, Noé e sua família respiraram o ar puro de um mundo renovado. Os animais correram livres, a natureza floresceu novamente. Então, Deus fez uma promessa solene. Este é o sinal da aliança entre mim e a terra. E colocou no céu um arco-íris, belo e brilhante, como sinal de sua aliança. Nunca mais as águas de um dilúvio destruiriam toda a vida. O arco-íris seria para sempre lembrança do cuidado, da justiça e da misericórdia de Deus. A história da Arca de Noé é:
Acima de tudo, uma história de esperança. Ela nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos afogar, Deus está presente. Sua justiça é perfeita, mas sua misericórdia é ainda maior. Ele nos chama a viver com fé e obediência, tal como Noé. Às vezes precisamos construir nossas arcas em meio à incompreensão, confiar mesmo sem ver, preparar-nos para tempos difíceis sem saber exatamente o que virá. Mas Deus não se esquece dos que o buscam de coração sincero. O arco-íris no céu, após a tempestade, é o lembrete de que a esperança sempre retorna, que possamos olhar para ele e lembrar que cada recomeço é guiado por Deus, que, em meio ao caos, ele sempre preserva a esperança, e que, assim como Noé, sejamos agentes de renovação, construindo com fé, protegendo com obediência e caminhando em aliança com o Criador. Você que ouviu esta história, lembre-se, Deus continua a falar, a cuidar e a renovar. Que possamos responder ao seu chamado, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Que nunca percamos a fé, mesmo quando as águas da dúvida e do medo parecem nos cercar. E que, após toda tempestade, saibamos reconhecer o arco-íris, símbolo do amor eterno de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esperança. Curta, inscreva-se e junte-se a nós para mais reflexões de fé, esperança e ensinamentos da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família, hoje e sempre.